O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, é um instituto ligado à ideia de justiça penal consensuada, que é uma opção de política criminal de cunho despenalizador. Tem natureza muito semelhante à da transação penal tratada na Lei 9.099 de 95. Constitui, portanto, um negócio jurídico pré-processual, porque é firmado antes do oferecimento da denúncia, portanto pré-processual, realizado a partir de uma proposta do Ministério Público ao pretenso autor do crime, devidamente assistido por advogado, e desde que estejam presentes determinados requisitos e pressupostos, como por exemplo a primariedade do investigado, o fato não constituir violência doméstica e familiar, o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça, e a pena mínima prevista ser inferior a 4 anos, dentre outros. E esse instituto, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é o mais novo instituto despenalizador representativo dessa justiça penal negociada, porque ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pelo pacote anticrime de 2019, e então entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, por isso é recente, é o mais novo desses institutos de justiça penal consensual ou negociada. Essa lei que introduziu o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, ela incluiu um artigo 28A no Código de Processo Penal, que trata do Acordo de Não Persecução Penal como uma alternativa à propositura da ação penal. Portanto, do mesmo modo que a transação penal representa uma flexibilização do princípio da obrigatoriedade ou legalidade da ação penal pública. Tá? Como já pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores e como ensinado pela melhor doutrina, o Acordo de Não Persecução Penal tem a mesma natureza da suspensão condicional do processo, da transação penal, e, portanto, não é um direito subjetivo do imputado. E nem poderia ser, né? Já que o direito de ação, como é tranquilo e indiscutível, é um direito público subjetivo. E aí seria um contrassenso falar em um direito subjetivo capaz de impedir o exercício de outro direito subjetivo contraposto. Portanto, não se trata de um direito subjetivo do investigado, e sim de uma discricionariedade do Ministério Público. Mas discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, obviamente. A discricionariedade é sempre embasada na lei, porque é conferida e limitada pela lei. Assim, embora o ANPP seja um ato discricionário do Ministério Público, não se cuida de um mero ato de potestade do promotor. A decisão sobre propor ou não propor o acordo não decorre de um ato de pura vontade arbitrária do membro do Ministério Público. Na verdade, é um ato regrado, como de resto é todo ato discricionário. De modo que tanto o oferecimento da proposta quanto a sua recusa devem ser fundamentados. O artigo 28A do Código de Processo Penal, que trata desse instituto, elenca, como a gente disse, vários pressupostos ou requisitos para que seja possível o acordo de não persecução penal.
E em 2 outros vídeos mais extensos e minuciosos, eu abordei cada um desses requisitos. E esses vídeos estão disponíveis no meu canal no YouTube. Neste momento, aqui, eu quero abordar especificamente um dos pressupostos do acordo, previsto no caput do artigo 28A, que é a confissão do investigado. E especialmente a questão do momento em que essa confissão deve ser feita para fins do ANPP. Se deve ser feita na fase do inquérito perante a autoridade policial, ou se é possível, tendo o investigado se calado ou negado responsabilidade na fase de inquérito, ainda assim facultar um outro momento antes da denúncia para que ele confesse ao membro do Ministério Público a prática do crime e se habilite assim ao acordo de não persecução penal. A resposta a essa indagação, ela tem grande relevância jurídica, porque ela é que vai determinar se esse requisito, ou seja, a confissão circunstanciada do investigado, permite ou não a propositura do ANPP. Por quê? Se o entendimento for no sentido de que essa confissão circunstanciada deve ser feita já à autoridade policial na fase do inquérito, o promotor de justiça, ao receber os autos do inquérito e verificar que o indiciado negou ou permaneceu em silêncio quando inquirido na polícia, poderá recusar liminarmente, com base nisso, a proposta de acordo. De outro lado, B, se, ao contrário, o entendimento prevalecente for o de que, mesmo tendo se calado ou negado sua responsabilidade, quando ouvido pela autoridade policial lá no inquérito, o investigado deve ter a oportunidade de confessar em audiência com o Ministério Público, em reunião com o promotor, antes do eventual oferecimento da denúncia, o acordo não estará inviabilizado em decorrência da postura do indiciado na fase do inquérito. A respeito desse assunto, nós sempre defendemos que a negativa ou o silêncio do investigado na fase da polícia, e mesmo a sua confissão também à autoridade policial, não devem interferir no acordo, não são determinantes da possibilidade ou impossibilidade da proposta do acordo de não persecução penal. Essa nossa posição se baseia principalmente nesses argumentos. Primeiro, o parágrafo 3º do artigo 28A do Código de Processo Penal estabelece que o ANPP será firmado pelo membro do Ministério Público, o investigado e o seu defensor. Assim, me parece que é nesse momento em que se formaliza esse ato jurídico negocial, que é que se deve exigir a satisfação desse requisito, ou seja, a confissão circunstanciada. O investigado pode ter se calado, pode ter negado à autoridade policial, mas agora, em audiência, assistido por seu advogado, em conversa com o membro do Ministério Público, ele pode ponderar que é mais interessante para si firmar o acordo e, para isso, confessar circunstanciadamente. Do mesmo modo que ele pode ter confessado na fase policial
onde, aliás, é muito comum que ele não esteja assistido por um advogado, e depois resolver se retratar dessa confissão. Portanto, a nosso sentir, o momento adequado para a oportunidade de confissão do investigado, qualquer que tenha sido a sua postura perante a autoridade policial lá na fase do inquérito, é justamente em presença do representante do Ministério Público e com a assistência de advogado, nos termos do mencionado parágrafo 3º do artigo 28A do Código de Processo Penal. Outro argumento para essa conclusão é que na fase do inquérito o averiguado não sabe ainda sequer se vai ser acusado, e muito menos exatamente qual vai ser a acusação, já que eventual entendimento da autoridade policial não vincula o Ministério Público. É ao promotor que incumbe delimitar o fato pelo qual o acusado deverá responder no juízo criminal. Já naquela audiência pré-processual com o promotor, em que ele inclusive estará necessariamente assistido por advogado, o investigado já saberá exatamente qual é a acusação que o Ministério Público apresentará em caso de não haver o acordo. Isso porque ele será instado a confessar circunstanciadamente justamente os fatos de que ele será acusado. Portanto, ele terá conhecimento de que fato ele será acusado. E aí, orientado ainda pelo seu advogado, ele terá melhores condições de avaliar se é ou não vantajoso para ele fazer a confissão e obter o acordo, submetendo-se às condições propostas pelo Ministério Público, e evitar com essa solução ser processado criminalmente. Além disso, como medida de cautela e para dar uma chancela do contraditório a essa confissão, é recomendável, inclusive, que, por ocasião da audiência judicial prevista no parágrafo 4º do artigo 28A do Código de Processo Penal, dispositivo que determina ao juiz que confirme a voluntariedade do investigado ao firmar o acordo, de toda conveniência que se ouça o investigado em presença do seu defensor e se indague dele se aquela confissão feita ao Ministério Público e documentada nos autos foi voluntária, foi espontânea. Aí, aquela confissão, já ratificada num ato judicial, será chancelada pelo contraditório e terá enorme utilidade, eventualmente, se tiver que ser usada no processo em caso de não cumprimento do acordo. Por todos esses argumentos, é que o nosso entendimento é de que o representante do Ministério Público, estando preenchidos, evidentemente, os demais requisitos legais, proceda, independente do que disse o investigado à autoridade policial, proceda a uma reunião com o averiguado e seu defensor para propiciar a ele a faculdade de confessar circunstanciadamente e obter assim o acordo de não persecução penal. Esse entendimento, aliás, foi adotado recentemente pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus número 657165 do Rio de Janeiro, que foi publicado no dia 18 de agosto de 2022 e que me parece a solução mais judiciosa
e mais acertada a respeito da confissão circunstanciada como pressuposto do acordo de não persecução penal.